Leitura da primeira jornada de processo civil, execução e cumprimento de sentença. O comparecimento espontâneo da parte constitui o termo inicial do prazo para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença. Na execução de título extrajudicial ou judicial, é cabível a citação postal. As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial. O acordo de reparação de danos feito durante a suspensão condicional do processo, desde que devidamente homologado por sentença a título executivo judicial. A caução prevista no inciso 4 do 520 não pode ser exigida em cumprimento definitivo de sentença. Considera-se como tal o cumprimento de sentença transitada em julgado do processo que deu origem ao crédito executado, ainda que sobre ela penda impugnação destituída de efeito suspensivo. Conta-se em dias úteis o prazo do 523, conta-se em dobro o prazo do 525 nos casos em que o devedor é assistido pela Defensoria Pública. Interpreta-se o 524 e seus parágrafos no sentido de permitir que a parte patrocinada pela Defensoria Pública continue a valer-se de contadoria judicial para elaborar cálculos para execução ou cumprimento de sentença. A intimação prevista no 523 deve contemplar expressamente o prazo sucessivo para impugnar o cumprimento de sentença. Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, cabe apelação. Se extinguir o processo ou agravo de instrumento se não o fizer. Aplica-se o procedimento 920 à impugnação ao cumprimento de sentença com possibilidade de rejeição liminar nas hipóteses do 525, parágrafo 5º e 918. O juiz, antes de rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deve intimar o impugnante para sanar eventual vício, em observância ao dever processual de cooperação. Os critérios referidos no caput do 537 devem ser observados no momento da fixação da multa, que não está limitada ao valor da obrigação principal e não pode ter sua exigibilidade postergada para depois do trânsito em julgado. Os critérios referidos no caput do 537 devem ser observados no momento da fixação da multa, que não está limitada ao valor da obrigação principal e não pode ter sua exigibilidade postergada para depois do trânsito em julgado. A execução pode ser promovida apenas contra o titular do bem oferecido em garantia real, cabendo nesse caso somente a intimação de eventual coproprietário que não tenha outorgado garantia. O 782, parágrafo 3º, não veda a possibilidade do credor ou mesmo o órgão de proteção ao crédito fazer a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes poderá se dar em execução definitiva de título judicial ou extrajudicial. Interpreta-se a expressão condomínio edilício no 784-10 de forma a compreender tanto os condomínios verticais quanto os horizontais de lotes, nos termos do 1358 do Código Civil. É admissível a ação monitória ainda que o autor detenha título executivo extrajudicial. A falta de oposição dos embargos de terceiro preventivos no prazo do 792, parágrafo 4º, não impede a propositura de embargos de terceiros repressivos no prazo do 675 do mesmo Código. Pode o exequente, em execução de obrigação de fazer fungível decorrente do inadimplemento relativo voluntário e inexcusável do executado, requerer a satisfação da obrigação por terceiro, cumuladamente ou não com perdas e danos, considerando o caput do 816. Não derrogou o 249 do Código Civil. O fornecimento de certidão para fins de averbação pré-monitória do 7999 independe de prévio despacho ou autorização do juiz. As hipóteses de penhora dos 833, parágrafo 2º do CPC aplicam-se ao cumprimento de sentença ou à execução de
execução extrajudicial relativa aos honorários advocatícios em razão de sua natureza alimentar. Na expropriação, a apropriação de frutos e rendimentos poderá ser priorizada em relação à adjudicação, se não prejudicar o exequente e for mais favorável ao executado. Não se aplica a suspensão do 982.1 do CPC ao cumprimento de sentença anteriormente transitada em julgado e que tenha decidido questão objeto de posterior incidente de resolução de demandas repetitivas. Fim.